Bom, irmãos, hoje nós vamos iniciar uma nova série de estudo que se chama Ponha o Pé Fora do Barco. Este estudo, estas mensagens que nós vamos ter durante as próximas semanas, são mensagens que elas nos vão desafiar. Irmãos, nós como cristãos, às vezes, nós nos acomodamos muito à vida que nós temos. Nós nos acomodamos porque nós estamos bem, né? E desta semana nós estávamos a conversar no pequeno grupo o quanto as pessoas se acomodam e quanto elas dão um passo de fé e buscam a Deus quando elas estão no meio de um problema, quando elas estão no meio de uma tribulação. E isso é verdade. Se a vida da pessoa ela está a passar por um momento difícil, a primeira coisa que ela se lembra é de Deus, não é? Mas Deus ela deseja que todos nós o busquemos todos os dias. Não só no momento da adversidade, não só no momento difícil, né, mas todos os dias. E esta série, ela nos vai desafiar a nós sairmos da nossa zona de conforto. Ela vai nos desafiar a crescer e a viver pela fé. Irmãos, muitas vezes nós não vivemos pela fé. Muitas vezes nós vivemos pelas circunstâncias. E isso, nós conseguimos ver isso como? Muitas vezes pelas nossas atitudes e pelo nosso falar. Muitas vezes, quando nós estamos naquele momento difícil, não é? O nosso falar muda, a nossa alegria muda. E, irmãos, nós não podemos permitir que as circunstâncias, aquilo que está a acontecer à nossa volta, nos rouba a alegria, nos rouba a nossa fé, não rouba o nosso foco. Amém? Viver pela fé é aquilo que todo cristão deveria fazer, todos os dias. É dizer assim, Deus, não importa a circunstância. Eu creio que o Senhor é Deus, eu creio que o Senhor é soberano, eu creio que o Senhor está no controle de todas as situações e eu, pela fé, eu não vou mover desta posição, eu vou continuar firme. Não quero sair desta zona. Amém? Então, quando alguém está numa posição passiva ou de conforto, ela não cresce. Irmãos, é uma coisa impressionante. Quando nós estamos confortáveis no nosso trabalho, até mesmo na igreja, quando está tudo bem, irmãos, a tendência normal é para nós nos acomodarmos e não crescermos. E quando eu falo crescer aqui, irmãos, é crescer em conhecimento, é crescer em intimidade com Deus, em comunhão com os irmãos, em compartilhar a palavra de salvação. Muitas vezes nós nos acomodamos. Nós dizemos, está bom demais, eu não quero ir além disto. Amém? Então, nesta série aqui, Ponha o Pé Fora do Barco, queremos desafiar cada um a sair da sua zona de conforto. Você já saiu da sua zona de conforto alguma vez? Você já fez alguma coisa na sua vida que você não estava habituado? Houve alguém que desafiou você a fazer? E você, num ato de fé, um ato de coragem, você foi lá e fez? Eu acredito que muitos de nós já fizemos isso. Eu me lembro do Jesse e da Michelle, quando nós começámos o trabalho de jovens aqui, nós tínhamos orado por um casal que viesse fazer esse trabalho com os jovens. E o Jesse e a Michelle determinaram ficar aqui conosco na igreja. E Deus começou a falar conosco, nós sentámos com eles, conversámos com eles e lançámos esse desafio. E eles disseram assim, olha, assim, nós nunca trabalhamos com jovens. Os jovens que nós temos são 2 adolescentes que nós temos em casa, né? Sempre trabalhamos com adultos, mas nós vamos orar e nós vamos ver o que Deus vai falar conosco. E Deus confirmou no coração deles e eles assumirem essa responsabilidade. Eles saíram da sua zona de conforto. Eles não estavam habituados a isso, mas eles trabalharam nesse ponto de alcançar aquilo que Deus tinha preparado para eles. Amém? A nossa vida cristã ela deve ser pautada por vivermos por fé, não pela vista, irmãos. Você precisa ver com os seus olhos da fé. Você pode dizer assim, eu vejo com os olhos da fé e não com os meus olhos naturais. Porque muitas vezes, irmãos, nós olhamos e vemos só aqui. Alguns, então, como eu, Daniel, né? As meninas lá em casa, então, se elas tirarem o óculos, elas só conseguem ver ali perto o umbigo, né? Elas não conseguem ver muito mais. Então, muitas vezes, tem muitos cristãos
que eles são miúpes espirituais, eles não conseguem ver lá na frente, eles não conseguem ver aquilo que Deus tem preparado para eles. Então, Deus muitas vezes tem que ir lá, tem que ajustar a nossa visão, né? E fazer com que a gente veja, mas para isso a gente precisa o quê? Estar focados. Amém? Não deixe que tempestades, ondas à sua volta impeçam de você viver o que Deus tem preparado para si. Irmãos, muitas vezes, quando uma tempestade se levanta, quando aquelas ondas gigantescas, né, elas começam a bater assim à volta do nosso barco, à volta da nossa vida, à volta da nossa casa, a primeira coisa que nós normalmente às vezes fazemos é nos fecharmos. É muitas vezes nós ficarmos tristes no nosso mundo. Muitas vezes nós não queremos falar com ninguém. Muitas vezes nós não queremos compartilhar isso com ninguém. Nós queremos carregar isso nas nossas costas sozinhos. Mas sabe uma coisa, irmãos? Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente esteja conectado com Ele todos os dias. Ele quer que você tenha a esperança, a alegria nele. Porque só em Cristo é que nós vamos vencer. Amém? Então, todos os dias nós precisamos estar conectados com Deus. Para quê? Para crescer e fazer a diferença na nossa vida e na vida das outras pessoas. Você está pronto para sair do seu barco para algo maior? Você está pronto para que deixar Deus trabalhar na sua vida para que você possa ser uma influência, que você possa ser uma referência na vida de outras pessoas? Irmãos, hoje o mundo, ela procura pessoas de referência. As pessoas que se destacam, seja pela positiva, seja pela negativa, elas são referência. E porque elas são referência, existe alguma coisa que atrai essas pessoas para essas pessoas que são referência. E nós, como cristãos, que nós temos Jesus Cristo dentro de nós, você pode dar aí glória a Deus por isso. Glória a Deus porque nós temos Jesus Cristo a viver dentro de nós, o Espírito Santo habita em nós. Por causa disso, irmãos, nós devemos ser referência. As nossas atitudes, o nosso falar, tudo aquilo que nós fazemos, ela deve influenciar a vida das pessoas que estão à nossa volta. Começando pela nossa família, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, né? Nós devemos ser alguém que influencia. E Mateus 14, se você puder, abra a sua Bíblia aí, no versículo 28, ele diz assim: respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Amém? Eu creio, irmãos, que vocês conhecem esta história. É uma história bastante conhecida da vida de Pedro e da vida de Jesus, né? Pedro estava a ver Jesus a andar sobre as águas e ele disse assim: mestre, se és tu, deixa-me ir também, chama. E ele foi. E Pedro, ele colocou o pé fora do barco. O que é que eu quero dizer com isso, irmãos? É que quando nós precisamos sair da nossa zona de conforto, quando nós colocamos o pé fora do barco, Pedro não sabia exatamente o que é que ia acontecer. Mas ele, pela fé, ele colocou o pé. E a Bíblia diz que ele andou sobre as águas para ir ter com Jesus. E é isso que hoje Deus está-nos a dizer, para nós colocarmos o pé e andarmos sobre as águas para ir ter com Jesus. Amém? Aqui nesta série, o barco representa a sua vida, que ela é uma vida tranquila, que nada acontece, representa o esforço para que tudo vá bem, ela representa dias de paz e tranquilidade. Ou então ela representa também uma vida tribulada, da qual você não consegue sair. Existem os dois lados. Existe o lado em que a nossa vida está muito boa. Eu me lembro, irmãos, antes nós mudámos para Roscommon, nós estávamos na nossa casa lá em Jarville, a nossa vida estava toda organizada, as crianças na escola, nós tínhamos a igreja que nós queríamos, os irmãos, os amigos, nós liderávamos o nosso pequeno grupo lá, tínhamos um bom grupo já, nós estávamos a ver Deus a agir, e de repente o que é que Deus vem? Deus vem e mexe tudo isso, e nos tira da nossa zona de conforto, e nos leva para um patamar mais alto, um nível mais profundo de responsabilidade. Então aqui, o barco, ele representa isso. E Deus está-nos a chamar, irmãos, para outros níveis de compromisso. Não mais, irmãos, Ele quer que a gente venha simplesmente no sábado, no domingo,
que a gente esteja somente ali na terça ou na quarta, ou no pequeno grupo, e que fiquemos por aqui. Não, Deus quer que a gente cresça. A Bíblia nos ensina, irmãos, que nós nascemos e começamos como bebés espirituais e depois Deus quer que a gente cresça, né? E nos tornemos adultos independentes, adultos que somos capazes de nos alimentar, de nos vestir, de cuidar de nós mesmos. Amém? A pergunta é, será que Deus quer isso para nós? Será que Deus quer que a gente fique numa zona de conforto? Será que a gente quer que a gente fique ali sossegadinhos, que a gente venha somente aqui sentar e ficar na zona de conforto? Eu creio que não. Eu creio que Deus quer agitar a nossa vida, Deus quer fazer com que a gente saia. Então o tema desta mensagem de hoje é: saia da zona de conforto. Nós precisamos sair dessa zona. Sair da zona de conforto fala de vivermos na dependência de Cristo. Irmãos, tudo aquilo que a gente vive no dia a dia, nós temos que depender de Cristo. A nossa saúde, as nossas finanças, o nosso trabalho, tudo deve depender de Cristo. Quando nós aprendemos a depender de Cristo, aí a nossa vida ela está alinhada com o propósito. É também para nós vencermos os nossos medos e inseguranças. Irmãos, muitas vezes nós não saímos ou não pulamos fora do barco porque nós temos medo e nós temos insegurança. Pedro, na altura, quando Jesus disse vem, ele colocou o pé fora do barco. Ele não teve medo na altura. Mas quando ele olhou, ele viu a circunstância. O que é que ele viu? Ele viu muita água. Provavelmente deveria ser de noite. Provavelmente talvez tivesse vento. Né? E ele se assustou. Ele teve medo. E por causa disso, ele não prosseguiu. Então, muitas vezes, nós como cristãos, irmãos, é isso que nós passamos. Por medos, por insegurança. Muitas vezes, eu me lembro, logo no início, quando eu cheguei aqui, né? Eu precisava de procurar trabalho, mas eu tinha medo de falar inglês, porque eu achava que as pessoas não me entendiam. E as pessoas não me entendiam mesmo, era verdade. Né? O meu sotaque era horrível mesmo. Eu falava muito mal, ainda hoje eu falo. Mas naquela altura era horrível. Né? Mas eu tinha medo. E por causa disso, eu pegava sempre na pala como bengala, né? E ela dizia, eu preciso ir ali. Ela ia comigo. Eu ia para lá, ela ia comigo. Eu precisava ir no banco e ela ia comigo. Ia no médico, ela precisava ir comigo. Até que um dia ela se chateou e disse, acabou. A partir de hoje eu não vou contigo a mais lado nenhum. E foi a melhor coisa que ela fez. Porque eu comecei a ganhar coragem, eu comecei a fazer as coisas que eu precisava. Hoje eu trato de tudo, irmãos, que tem a ver com a minha vida, com a vida da igreja. Porquê? Porque eu perdi o medo. E eu passei a seguir em frente. Amém? Também sair da zona de conforto fala de nós termos um propósito aqui na terra. Também fala de nós nos dispomos a cumprir esse propósito. Irmãos, nós já falámos aqui nas semanas anteriores que nós fomos chamados para ser discípulos, né? E para sermos discipuladores também, porque nós fazemos discípulos. Esse é um chamado que nós temos, entre outros que nós temos. Mas eu creio que o chamado principal de todos nós é ir e pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as línguas e todas as nações. Mas nós, para isso, nós precisamos cumprir o propósito. Mas como é que nós vamos cumprir o nosso propósito? Como é que eu vou cumprir o meu propósito se eu fico dentro das quatro paredes? Como é que eu vou cumprir o meu propósito se eu não convivo com outras pessoas? Como é que eu vou cumprir o meu propósito se eu não me preparo através da leitura da palavra? Como é que eu vou cumprir o meu propósito se eu não tenho uma vida de oração? Então essas coisas elas precisam de refletir na nossa vida. E nós precisamos pensar e questionar como é que está a nossa vida hoje, para que a gente possa cumprir o nosso propósito aqui na terra. Amém? Romanos 5, ele diz assim, Romanos 5, versículo 3, não é só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter provado, e um caráter provado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Amém? Nós precisamos entender que
quando nós nos propomos a crescer, normalmente o crescimento, ele pode trazer desconforto, ele pode trazer dor, ele até pode trazer lutas que você às vezes acha que não vai vencer. Mas se você crê em Deus, se você crê que a sua vontade está alinhada com a vontade de Deus, então você não precisa temer. Você não precisa ter medo, porque pela própria palavra ela nos diz que nós devemos nos gloriar nas tribulações. O que é que quer dizer isso, irmãos? É você dar glória a Deus, mesmo quando está a passar por aquela dificuldade. Irmãos, não é fácil. Mas é aí que entra a nossa fé. É aí que nós olhamos para Cristo e dizemos assim, a situação está difícil. Eu não consigo ver agora a solução, mas eu sei que em Cristo essa solução existe. É quando nós falamos pela fé que aquela situação ela vai se tornar em bênção para nós. Todas as tribulações, todos os problemas que nós enfrentamos, Deus tem sempre algo para nos ensinar. Uma das coisas que eu aprendi, irmãos, é que quando nós estamos a passar por um momento difícil, Deus quer nos ensinar sempre alguma coisa. E a pergunta mais correta que nós devemos fazer é: Deus, o que é que tu queres me ensinar? O que é que tu queres que eu aprenda hoje com esta circunstância? O que é que, Deus, tu queres que eu aprenda perante este cenário que eu estou a viver? Amém? Vamos ver uma história, irmãos, todos vocês já conhecem. A história de Abraão. Abraão, ele estava na sua zona de conforto, ele estava ali junto com a sua família. Irmãos, naquela época a família não é como agora, né? Que a gente vive 5, 6 pessoas junto, o resto fica lá separado. Naquela época, irmãos, família era 100, 200, 300, 500 pessoas, todos juntos, todos os dias. E eles lutavam uns pelos outros, eles davam a vida uns pelos outros, né? E Abraão estava ali na sua zona de conforto, junto com a sua família, né? Com a sua esposa, com todo o seu rebanho, estava tudo ali bem. E o que é que acontece? Vamos lá para Gênesis 12. Vamos lá abrir. Gênesis 12, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. E diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moer, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Amém? Abraão, ele tinha tudo para ser feliz. Ele estava bem, tinha a sua família, tinha os seus servos, tinha os seus animais, então ele estava bem. Mas Deus tinha um plano para a vida de Abraão. Não só para a vida de Abraão, mas para a sua descendência. E quando Deus tem um plano na vida de alguém, irmãos, Ele é especialista, né, em chocolhar a nossa vida, né, e dizer assim: vamos começar de novo. Quem já começou de novo? Né? Eu já comecei várias vezes de novo. Deus me tem desafiado várias vezes para novos desafios. Amém? Então vamos ver algumas lições que Abraão ele teve que viver. Sair da zona de conforto, irmão, tem um preço. Às vezes a gente não quer pagar o preço que a gente precisa para sair da zona de conforto. Qual foi o preço que Abraão teve que pagar? Ele diz assim: então, o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrei. Qual foi o preço?
Abraão, ele teve que abandonar a família. Ele teve que abandonar aqueles que eram mais queridos, aqueles que ele tinha se calhar vivido a maior parte do seu tempo de vida. Mas Deus tinha um propósito. Então, muitas vezes, quando Deus nos manda fazer alguma coisa, ou nos leva para um desafio, ou para uma área que nós não conhecemos, nós precisamos entender que existe um preço que nós muitas vezes temos que pagar. Talvez seja a distância da família, talvez seja abrir mão de alguma coisa que você já conquistou e que você agora precisa de abrir mão. Eu me lembro da história do Mátio. O Mátio é o nosso irmão do grupo de inglês. E eu me lembro que ele, quando eu conheci ele se formou como chefe de cozinha. Ele esteve a viver na Austrália. Entretanto, ele voltou para a Irlanda, né? E Deus colocou no coração dele de ele se tornar um advogado, um solicitor. E ele, simplesmente, ele abriu mão daquilo que ele já fazia. Por sinal, ele é muito bom cozinheiro. Mas Deus o levou para outra área. Nós não sabemos exatamente qual é o propósito de Deus quando Deus encaminhou o Mátio para esta área. Mas eu posso dizer desde já que ele já foi bênção na nossa vida. Ele tem sido bênção na vida desta igreja. Muitas das coisas que nós temos feito a nível jurídico, ele tem nos apoiado, né? A Carla, ela foi multada aqui à porta de casa, né? E foi através dele que nós fizemos uma reclamação. Ele é que preparou tudo isso. E graças a Deus, irmãos, ele foi usado, a multa foi retirada, ela não tem que pagar mais nada. Então, muitas vezes, irmão, o que acontece é que nós precisamos de sair da nossa zona de conforto, mas isso tem um preço e muitas vezes nós não queremos pagar esse preço. Tem muitas pessoas que dizem assim: eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero aprender mais sobre a Bíblia, mas ela não estuda. Eu quero ser um melhor profissional, mas ela não se capacita. Tudo tem um preço, irmãos. Segunda coisa que nós podemos ver é que sair da zona de conforto nos obriga a viver pela fé. Abraão, quando Deus assim, sai da tua casa, ele não sabia para onde é que ele tinha que ir. Mas ele sabia que se era Deus que estava a chamá-lo, ele precisava de obedecer. E ele diz assim: vá para a terra que eu lhe mostrarei. Você imagina o que é Deus falar consigo e dizer assim: oh, irmã Sónia, faz as suas malinhas aí, né? Arruma as suas trouxas, né? Monta aí nos seus camelos e agora você começa a andar. Lá no caminho, quando você já estiver lá em Athlone, eu vou dizer para onde é que você vai. Talvez a gente não agisse dessa forma. Mas Abraão, pela fé, ele cria que Deus o estava a encaminhar. Então, muitas vezes, isso é aquilo que nós precisamos entender. Se Deus nos está a enviar para algum lado, se Deus está a fazer com que aquela circunstância, em primeiro lugar, nós precisamos saber se realmente é Deus. Porque às vezes não é, às vezes é a nossa vontade. Mas Deus sempre nos mostra, Deus nem sempre nos mostra tudo. Uma das coisas que eu vejo, irmãos, é que ao longo da história, e Deus, ele é como se Deus estivesse a contar uma história por capítulos, né? Então Deus muitas vezes nos mostra algo, né? E quando a gente já está quase no próximo, no fim desse capítulo, Ele nos mostra mais um pouquinho para onde nós devemos ir. E é assim, irmãos, sabem o que é isso? É nós demonstrarmos o quanto nós dependemos de Deus, o quanto nós confiamos nele. E quando nós perseguimos, o problema que muitas vezes, irmãos, é que nós não conseguimos perceber aquilo que Deus nos está a falar. Nós não conseguimos porque o nosso coração muitas vezes está duro, o nosso coração muitas vezes está fechado. Muitas vezes nós não conseguimos ouvir Deus porque às vezes a nossa vida ela abunda o pecado. Então, nós precisamos realmente saber para onde é que nós vamos. Nós precisamos saber que nós precisamos viver pela fé, né? Porque a caminhada com Deus vai sempre requerer de nós uma coisa: confiança total nele.
Confiança total. Deus não quer só 50%. Deus quer 100% de tudo. Ele deu 100% do seu Filho por mim e por si. E Ele quer 100% de nós. Ele não importa a circunstância, Ele quer que a gente confie nele. Amém? Terceiro ponto que nós vemos aqui é que nunca é tarde para sairmos da nossa zona de conforto. Às vezes eu vejo algumas pessoas e dizem, não, já estou bastante velho, já não é para mim. Eu não consigo aprender. Eu não consigo fazer. Eu não dou conta. Por causa disto. Por causa daquilo. Irmãos, Abraão tinha 75 anos quando saiu da Arã. O ministério, na verdade, de Abraão começou aqui. Quando ele saiu, tinha 75 anos. Irmãos, 75 anos não era novo. Eu ainda estou um pouquinho lá, longe, né? Ainda falta um pouquinho, mas eu já imagino, né? Se eu chegar lá aos 75. Irmãos, não é fácil. A gente já começa a ficar um pouquinho cansado, né, irmão Sônia? Né? A gente, a partir dos 45, quando a gente está a se aproximar dos 50, aquilo começa a ficar numa zona ali perigosa, e a gente depois vai a caminho dos 60. E a vida muitas vezes faz com que a gente seja vive um pouco cansado. Mas sabe uma coisa? 75 anos. Abraão ele decidiu seguir aquilo que Deus estava-lhe a dizer. E sabe uma coisa, irmãos? 25 anos depois, Abraão teve Isaac. E nós já vamos ver o que é que representa Isaac. Quarto, sair da zona de conforto fala de cumprir do propósito de Deus. Gênesis 17, 19, um pouquinho mais à frente, 5 capítulos à frente, diz assim, então Deus respondeu, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você se chamará Isaac. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. Deus tem um propósito na vida de Abraão, como Ele tem um propósito na sua vida, como Ele tem um propósito na minha vida. Sara, a mulher de Abraão, ela era estéril, ela não podia ter filhos, mas a promessa estava sobre Abraão, estava sobre Sara. E Sara, mesmo sendo velha, mesmo sendo estéril, Deus lhe deu um filho, né? Isaac. E diz que com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna. É uma aliança que dura até hoje, irmãos. Então havia um propósito na vida de Abraão que se cumpriu por causa daquela decisão de ele ouvir e seguir. Amém? Agora, 4 atitudes que nós precisamos de fazer ou de forma de agir para nós sairmos da zona de conforto. Amém? Você acha que está na zona de conforto? Você acha que está aí confortável? Acha que a sua vida está bem? Responde aí. Irmã Sônia. 4 coisas que nós precisamos fazer. Primeiro, nós precisamos de analisar a nossa situação atual. Nós precisamos ver como é que nós estamos. Nós precisamos fazer uma reflexão. Estou confortável com a condição de vida que tenho hoje? Tudo está a mil maravilhas para mim? Será que eu estou nesta vidinha porque tenho preguiça de correr atrás de algo melhor? Será que realmente Deus não tem mais nada para mim? Será que Deus esqueceu de mim? Muitas vezes, irmãos, são perguntas, né, que nós devemos fazer. Mas sabe uma coisa? Muitas vezes é por comodismo, é por preguiça. Muitas vezes é porque nós nos acomodamos mesmo e nós não queremos ir mais além daquilo que nós temos. Mas Provérbios 21, 25 diz assim, o preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Irmão, eu amo o livro de Provérbios. Ele diz assim, o preguiçoso. A gente pode substituir esta palavra aqui, o comodista, né? Morre de tanto desejar e nunca põe as mãos no trabalho. O que é que isso quer dizer? Que existem muitas pessoas, irmãos, que elas desejam muito uma coisa, né? Eu estava a ouvir aqui a Cris no início, quando ela disse assim que ela quer aprender a tocar violão, né? Inclusive ela profetizou que ela vai tocar violão. Irmãos, ela pode ter muito desejo, mas se ela não pegar no violão, se ela não arranjar um professor, se ela não começar a estudar, se ela não começar a praticar, alguma vez ela vai tocar violão?
Alguma vez? Não vai. Às vezes as pessoas pensam que é só ter fé. Irmãos, é necessário ter fé, mas a gente também precisa de agir. E aqui diz que morre de tanto desejar e nunca põe as mãos no trabalho. O que é que isso quer dizer? Ela pode desejar muito, mas se ela não der o primeiro passo, se ela não agir, ela nunca vai conseguir tocar. E isso é em relação ao tocar, isso é em relação a diferentes áreas da nossa vida. Talvez você diga assim, mas nesta área eu estou bem, nesta área eu estou bem, esta área está bem. Mas existem áreas certamente na sua vida que você precisa de crescer. Existem áreas que você está demasiado confortável e Deus quer que você cresça. Né? Eu vejo algumas pessoas que têm um potencial imenso para determinadas coisas. Né? Eu vejo pessoas que são potenciais evangelistas, mas elas não saem da sua zona de conforto. Eu vejo pessoas que são potenciais pregadores da palavra, mas elas não se esforçam. Eu vejo pessoas que elas são potenciais adoradores, mas elas não se esforçam. Então nós precisamos nos capacitar. Então se você quer algo diferente na sua vida, você precisa de se esforçar, trabalhar nesse sentido. Se você quer melhorar no seu trabalho, tem que estudar. Faça uma formação nesse sentido. Busque alguém com mais experiência para que o ensine. Se você quer ser um engenheiro e hoje é um padeiro, se prepare, saiba quais são os passos para ser um engenheiro. Irmãos, eu lembro de uma história de uma pessoa que ele não era padeiro, ele era pasteleiro. Mas o sonho dele era trabalhar com computadores, o sonho dele era novas tecnologias e aquele homem, que já era homem, que já tinha 20 e tantos anos, ele tomou uma decisão. Ele trabalhava durante a noite, mas ele ia para casa de madrugada, normalmente terminava por volta de 5, 6 da manhã, ele ia para casa, ele dormia e todos os dias aquele homem, ele estudou para aquilo que ele queria ser. Hoje ele é um engenheiro informático, não um engenheiro de canudo, porque ele, na verdade, ele nunca esteve numa faculdade, mas ele aprendeu, irmão, como a gente diz muitas vezes, ele aprendeu na marra. Ele era um autodidata, ele simplesmente foi e aprendeu. E quando ele foi contratado por uma grande empresa em Portugal, os colegas de trabalho dele, que eram todos formados, era tudo gente com canudo, quando algum descobria que ele não tinha essa formação, eles diziam, eu não acredito nisso. Não é possível isso. Ele disse, não, a minha vida era esta. Eu antes de trabalhar aqui, eu fazia bolos, eu trabalhava à noite, eu estudava durante o dia para que eu pudesse hoje estar aqui. Amém? O segundo ponto, irmãos, é que nós precisamos descobrir os obstáculos e enfrentá-los de forma a os eliminar. Né? Na quinta-feira, no pequeno grupo, nós estávamos a falar sobre isso. Né? Quais são os obstáculos, né, que nos impedem, por exemplo, de ter uma vida de leitura da palavra diariamente? Quais são os obstáculos? Às vezes é o trabalho, às vezes é o cansaço, às vezes é mesmo falta de vergonha na cara, irmãos. Essa é a verdade, muitas vezes. Às vezes é falta de vista, né? Eu tenho dificuldade em ler, né? Mas uma coisa a gente precisa de entender é que nós precisamos de saber quais são esses obstáculos e saber como é que nós vamos eliminar. Josué 1,9 diz assim, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Esta é a palavra que Deus tem para si hoje. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Nós não temos de ter medo, irmãos, de enfrentar os obstáculos. Se nós temos coisas na nossa vida, irmãos, que nós precisamos melhorar, se tem coisas na nossa vida que nós precisamos de remover, se tem coisas na nossa vida, irmãos, que nós precisamos de acionar, nós precisamos de fazer. Só assim é que nós iremos sair da nossa zona de conforto. Em primeiro lugar, nós precisamos tomar uma decisão hoje. E eu quero mudar. E isso exige o quê? Coragem. Josué, não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso.
É aquilo que está a dizer hoje, ser forte e corajoso. Vamos eliminar isso. Segundo, faça uma lista dos obstáculos, sejam eles naturais ou eles sejam pessoais. Obstáculos pessoais são coisas que têm a ver consigo, com a sua forma de ser. Né? Tem algumas pessoas, a Renilda estava a compartilhar, né, como é que ela lê a Bíblia. Irmãos, realmente é fantástico, porque ela diz assim, eu só consigo ler a Bíblia de joelhos ao pé da cama. Irmãos, imaginem o que é a única forma dela, mas é a forma que ela encontrou, né, para ler a Bíblia. Então ela ultrapassou o obstáculo. Talvez se ela lesse sentada ou deitada, ela acabava por adormecer. Né? Então esse foi um obstáculo que ela, natural dela, né, que ela teve que ultrapassar para vencer. Amém? Depois temos assim, para cada obstáculo, para cada dificuldade que você encontra na sua lista, procure saber como vencer. Procure saber como é que eu vou ultrapassar este obstáculo. Como é que eu vou ultrapassar esta dificuldade? E nós podemos ultrapassar dificuldades de várias maneiras. Nós podemos procurar, hoje em dia existem vários lugares, mas se nós não encontrarmos a solução, não é mau a gente pedir ajuda. Muitas vezes, irmãos, nós somos orgulhosos e nós não saímos da nossa zona de conforto por causa do orgulho. Às vezes nós não queremos chegar ao pé de alguém e dizer assim, olha, eu tenho este problema, eu não estou conseguindo ultrapassar isto. Tu podes me ajudar? Tu podes me aconselhar? Tu podes me mostrar como é que se faz? Porque muitas vezes, irmãos, nós caímos nisso. O outro ponto para que a gente possa fazer é faça uma planificação. Até aquela data eu preciso fazer isto, até aquela data eu preciso fazer aquilo. Uma coisa que eu aprendi, irmãos, é que você pode fazer uma lista dos obstáculos, você pode saber qual é a solução, mas se você não tomar uma decisão de organizar, fazer uma planificação de como você vai fazer aquilo, você nunca vai chegar a lado nenhum. Aquilo que eu estava a falar em relação à Cris, né? Ela tem o desejo de aprender violão, mas se ela não determinar nela própria, dizer assim, não, eu este mês eu vou procurar um professor, este mês eu vou comprar um violão, no mês seguinte eu vou aprender o ABCD da música, que eu não entendo nada de música, irmão, sou sincero, né? Se ela não fazer essa planificação, irmãos, o que é que vai acontecer? Ela vai chegar ao final de 2020 e ela vai saber tanto como eu tocar de violão. Então nós precisamos fazer uma planificação. E precisamos também, irmãos, depois de fazer essa planificação, de nós darmos o primeiro passo. E nós seguirmos em frente, mantermos o foco. E esse é um outro ponto que a gente precisa manter o foco. Outra coisa que nós precisamos também, irmãos, é esqueça aquilo que ficou para trás. Tem muitas pessoas, irmãos, que elas não andam para a frente, porque elas sentem culpa. Elas sentem, muitas vezes, um peso nas costas, porque elas erraram ao longo da sua vida. E por causa disso, elas têm medo de errar, elas têm medo de colocar o pé fora do barco. Mas sabe uma coisa, irmãos? O erro, ela faz parte do aprendizado. 1 Coríntios 5,17, nós já lemos esta passagem, se calhar milhentas vezes, ele diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgirão coisas novas. Irmãos, é uma promessa, nós estamos em Cristo, então vão surgindo ao longo da nossa vida coisas novas. Você já reparou que todos os dias o dia nasce novamente, ele se repete, ele se renova. Você passa no mesmo lugar. Se você passar amanhã no mesmo lugar ali à mesma hora, alguma coisa está diferente. E assim é na nossa vida. Deus vai acrescentando coisas. Como Deus vai eliminando, vai retirando coisas que precisam de ser mudadas. Então não limite sair da sua zona de conforto por erros que você tem cometido no passado. Você não pode mudar o seu passado, mas você pode aprender com ele. Uma das coisas que eu busco é aprender com os meus erros. Irmãos,
eu tenho errado ao longo da minha vida em muitas áreas. Mas por causa de eu ter errado ao longo da minha vida em determinadas áreas, eu tenho acertado noutras. E nós podemos aprender de duas maneiras. Ver os outros errando e não errando também. Ou nós podemos aprender errando e continuar para a frente e entender que aquilo é um erro, que é um acidente na nossa vida. Não é algo que é permanente. Quando nós reconhecemos que nós estamos errados, quando nós reconhecemos que aquilo precisa ser mudado, aquilo passa a ser algo momentâneo. O último aqui que nós queremos é não perca o foco. Quando você inicia um processo de mudança e transformação, você precisa não de olhar para aqui, agora, para o momento. Você vai olhar lá na frente. Aquele homem, quando ele estava a ser ali pasteleiro, ele não conseguia ver ele atrás de uma secretária, sentado numa cadeira, a trabalhar num computador ainda. Ele imaginava, ele queria chegar lá, mas ele ainda não podia ver. Mas ele manteve sempre o foco. E, irmãos, e quem trabalha à noite não é a mesma coisa do que quem trabalha durante o dia. É um trabalho mais desgastante. Costuma-se dizer que os cabelos brancos aparecem mais rápido. O dormir durante o dia, irmãos, não é tão revigorante como quando a gente dorme à noite. E aquele homem, além dele trabalhar à noite, dormir durante o dia, ele ainda estudava. Então, eu acredito que para ele, muitas vezes, era extremamente difícil. Mas ele não perdeu o foco. Ele manteve sempre o foco. E ele queria chegar ao fim. Ele queria poder estar a trabalhar na empresa de sonho dele. E ele conseguiu. Mas existem algumas coisas que precisam ser vencidas para que a gente não perca o foco. Primeiro, medo. Medo de errar novamente. Muitas vezes, irmãos, nós perdemos o foco. Pedro perdeu o foco. E muitas vezes nós perdemos o foco. Porque nós temos medo, nós ficamos inseguros. Então nós preferimos ficar na nossa zona de conforto. Né? Tem pessoas, às vezes dizem assim, pastor, eu gostava de trocar de emprego. Mas eu tive uma proposta de emprego assim, assado, mas eu não sei se eu devo dar esse passo. Eu não sei se, na verdade, ele está a dizer que ela tem receio. Existe um medo por trás daquela decisão. Mas quando nós mantemos o foco, quando nós estamos com a nossa vontade alinhada com Deus, irmãos, nós não temos que ter medo. Depois existe também o que eu chamo os roubadores de sonhos. São aqueles tipo de pessoas que estão sempre à nossa volta para nos desanimar, aqueles que não acreditam muitas vezes em nós, estão ali sempre para nos deitar abaixo. Né? Eu lembro-me quando para reconstruir os muros, que havia sempre ali pessoas à volta de Neemias que sempre estavam a dizer, não, ele é louco, ele não vai conseguir. Existe sempre esse tipo de pessoas também na nossa vida. Mas nós não devemos dar voz, ouvidos a essas vozes. Nós não devemos simplesmente ouvir o que eles estão a dizer. Nós devemos confiar em Deus. Nós precisamos crer em fé, que nós estamos no centro da vontade de Deus. Outra coisa que nos faz perder o foco, irmãos, é a preguiça. É o comodismo. O nosso corpo, a nossa cabeça, irmãos, ela não gosta de mudanças. Eu não sei consigo. Eu, por exemplo, detesto mudança de casa. Se existe uma coisa que eu odeio, irmãos, é mudar de casa. É cansativo, é caro, leva tempo. Irmãos, eu estou a morar nesta casa tem 4 anos. Este verão eu resolvi dar uma limpeza lá na minha sede. Eu descobri coisas, irmãos, que estavam embaladas, que tinham vindo da outra casa, 4 anos depois. Então existe um trabalho muito grande nas mudanças e eu odeio mudanças. Então qualquer mudança exige um foco, exige que a gente mantenha dedicado àquilo que a gente vai conseguir. Mudança exige trabalho e dedicação. A pergunta é, você hoje quer sair da sua zona de conforto ou você quer ficar onde você está? Você crê que Deus tem algo mais na sua vida? Ou Deus vai deixar tudo assim, um mar calmo, normal? Eu creio, irmãos,
que Deus hoje nos está a chamar para nós pormos o pé fora do barco. De nós darmos passos de fé e coragem. Deus nos está a dizer assim, sai da tua zona de conforto. Grandes coisas, irmãos, estão por vir na nossa vida. Você crê nisso? Amém? Você pode